Olá! Começa agora mais um UNG Ciência. O tema abordado é a depressão pós-parto. Também conhecida como a doença do século XXI, a depressão é um problema que está ligado ao estresse dos acontecimentos do dia a dia, podendo atingir qualquer pessoa. Nesta edição, você conhecerá um pouco mais sobre a doença, bem como seus fatores de risco e o seu tratamento. O período sucedente ao parto é uma das épocas mais marcantes na vida emocional feminina. A família adapta-se à presença do recém-nascido, enquanto a mãe passa por transformações fisiológicas que visam o retorno a seu estado comum. Neste período, espera-se que a mulher seja receptiva à criança e a seu papel de mãe. No entanto, nem sempre isso acontece. Muitas vezes, este período é marcado por distúrbios como a depressão pós-parto, uma condição grave e muitas vezes não diagnosticada. A depressão pós-parto é entendida pela psiquiatria como um transtorno de humor, e ela recebe essa denominação quando os sintomas surgem nas primeiras 4 semanas após o parto. Se a depressão aparecer no primeiro ano de vida da criança, ela é caracterizada como depressão materna. Em relação à sintomatologia, são sintomas muito parecidos com as crises depressivas de uma maneira geral. Então, um humor deprimido, sentimentos de alta tristeza, sentimentos de inutilidade, cansaço, exaustão, né? A gente percebe também uma perda de interesse pelo bebê, um medo muitas vezes de estar só com o bebê, pelo medo de não dar conta dos cuidados com essa criança. Muitas vezes dificuldades de sono, tanto a insônia como o excesso de sono também é encontrado. Então, a depressão pós-parto, como o nome mesmo já diz, é uma depressão. O que ela tem de especial é que ela acontece no momento da gestação. Ela pode ocorrer na gestação, né? Durante a gestação, e ela pode ocorrer no pós-parto, que é o mais comum que a gente tem, né? É uma depressão clássica, onde a paciente apresenta apatia, sonolência, insegurança. Isso se agrava com o nascimento do bebê, porque vem aquela insegurança do cuidar do bebê, de ser mãe, né? Ela acaba desconfiando do potencial que ela tem de ser mãe, que todas nós mulheres temos, e às vezes desconhecemos isso, né? Então, basicamente é uma depressão. Tendo em vista que a gestação é um período muito delicado para as mulheres, é necessário que elas disponham de um preparo psicológico. Estudos revelam maior incidência de quadros psiquiátricos neste período, que vão desde os transtornos de humor, como a ansiedade, até psicoses mais sérias, como a depressão pós-parto. Pesquisas mostram que a etiologia da depressão ela é multideterminada, inclusive da depressão pós-parto. Existem tanto variáveis genéticas e também aspectos psicossociais. Aspectos, por exemplo, como a frustração em relação às expectativas da maternidade. Então, frustração quanto ao papel materno, com a chegada do bebê, com as mudanças de vida. Afinal, é um período em que a mulher precisa fazer muitas renúncias, né? Ela precisa abrir mão, muitas vezes, de interesses pessoais, profissionais, por conta do cuidado com o bebê, para quem ela vai precisar dirigir a sua atenção, quase que o tempo todo. Então, esses fatores tendem a contribuir para o surgimento dos sintomas depressivos. E, além disso, a gente também verifica que aonde a mãe não tem um apoio por parte do companheiro, pai da criança e familiares, também pode contribuir para o surgimento dos sintomas. Os fatores de risco que podem levar a isso é o socioeconômico, né? O problema familiar. Em especial, a gente tem o problema conjugal, né? Que são os casamentos, as separações, os divórcios,
O não casamento, as uniões consensuais, que isso afeta demais a gestante, né? Tem os fatores psiquiátricos mesmo, assim, ou antecedentes pessoais da própria paciente, quando ela já teve algum problema antes, ou problemas familiares, que alguém na família tem esse distúrbio e pode afetar a mãe de alguma maneira, né? O profissional da saúde tem um papel muito importante neste tratamento, que vai desde o diagnóstico da doença até a orientação posterior. Também é necessária maior integração entre a psiquiatria e as diversas especialidades envolvidas no tratamento, para o sucesso na abordagem dos distúrbios depressivos pós-parto. O profissional da saúde, ele precisa estar bem orientado para ele poder orientar bem, né? O apoio psicológico é o mais importante. Em toda depressão, a gente precisa dar apoio e estar próximo do paciente, ele precisa conhecer o que ele tem e poder se ajudar. Então, o papel do profissional é estar próximo, orientar, encaminhar para os profissionais que estão mais ligados a esse tipo de patologia, né? A cura para a depressão pós-parto exige a união do tratamento farmacológico com o tratamento psicoterápico. Segundo a doutora Eliana Rossi, especialista em saúde da mulher, o uso de antidepressivos não possui contraindicação absoluta ao aleitamento, apenas recomenda um acompanhamento médico para as mães. É importante manter a paciente sempre bem informada e avaliar o risco-benefício do uso da medicação, preferencialmente junto a um pediatra. O tratamento é um tratamento de uma depressão, vai usar antidepressivos, né, que muitas vezes nem atrapalham na amamentação e que algumas vezes a situação é tão grave que a mãe acaba não amamentando naquele momento, né. Então é antidepressivo, a terapia, né, e o que ela precisa mesmo é saber que o antidepressivo ele começa a agir entre 2 a 6 semanas. Então, que ela não pode desacreditar nessa medicação, porque ela leva um tempo para começar a agir. Então, o importante é que ela não desista do tratamento. Embora às vezes demore para agir, ele vai agir. E também não pode, quando ela resolver achar que ela está bem e o que o remédio resolveu, ela para de tomar medicação. Ela não pode, o acompanhamento tem que ser longo e persistir para que ele se cure, né? O tratamento é o psicoterapêutico, né? Que pode ser por escolha dela ou individual, ou fazendo parte de grupos, onde ela pode compartilhar com outras pessoas que estão vivenciando esse quadro. E também existe o atendimento médico-psiquiátrico, que em algumas situações da depressão podem ser avaliadas que, além da psicoterapia, precise também de algum apoio medicamentoso, vamos dizer assim, para poder lidar com a situação, tá? Então, tanto a psicoterapia como o tratamento médico-psiquiátrico, os dois juntos em algumas situações específicas. O acompanhamento familiar é fundamental para todo esse processo de tratamento, tendo em vista a fragilidade em que a paciente se encontra frente às diferentes situações. O papel do pai, apesar de muitos ignorarem, é a peça-chave para esse quebra-cabeça, pois funciona como alicerce familiar e deve tomar para si a responsabilidade de apoiar e se fazer presente em todos os momentos, para dar conforto e segurança à mãe e ao bebê, neste momento em que ambos se encontram tão vulneráveis. O papel do pai é sempre muito importante no desenvolvimento infantil. Até porque durante muito tempo só se pensou na responsabilidade da mãe. Então, grandes estudos mostram a grande contribuição que ele tem para o desenvolvimento, vamos dizer, mais saudável das crianças. E por que não esse papel, já que é tão importante no desenvolvimento saudável, ele, vamos dizer, se torna mais ainda importante no momento em que essa mãe passa por esse processo de depressão, né? E o papel do pai é justamente daquilo que a mulher espera mesmo, aquele apoio, aquele suporte, aquela segurança emocional.
Então, ele talvez até pense que isso é pouco, mas isso ajuda, sim, essa criança a lidar melhor, né, com essa relação que não está sendo suficiente naquele momento. No próximo bloco, você vai conhecer a Chantala. Chantala, uma técnica de massagem que visa restaurar os laços maternos, tornando a relação mãe e bebê cada vez mais natural, auxiliando no processo de reconhecimento materno. Não saia daí, voltamos já. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Estamos de volta. Agora vamos aprender que a depressão pós-parto não escolhe suas vítimas e está sempre pronta a atacar. No final da gestação, as concentrações de hormônios são de 100 a 200 vezes superiores ao período do ciclo menstrual. Após o parto, em poucos dias, ocorre uma queda da concentração desses hormônios. Acredita-se também que os transtornos possam estar associados a isso, e por se tratar de um fator hormonal, pode acometer a qualquer mulher, sem restrição. Brooke Shields ganhou fama como atriz ainda criança, e na adolescência foi uma das modelos mais fotografadas do mundo. Shields já participou de diversos filmes de sucesso. Em meados de 2005, a atriz falou a revistas e apareceu no programa de TV da Oprah Winfrey para tornar pública sua batalha contra a depressão pós-parto. Dentre os sintomas sofridos, ela destaca distúrbios de pensamento, tendências suicidas e a falta de habilidade em responder às necessidades do bebê. Os fatores que levaram Shields a sofrer com a depressão foram, segundo a própria atriz, a morte de seu pai, alguns fracassos pessoais e um histórico familiar de depressão, seguidos da alteração hormonal e da mudança de hábitos em decorrência da gestação. Existe uma técnica milenar indiana que visa aproximar a relação mãe-bebê. Uma técnica chamada Chantala, que une movimentos de beleza e carinho da mãe para com a criança, e pode ser uma alternativa maravilhosa para mães que sofrem ou sofreram de depressão pós-parto, onde ela pode suprir a necessidade de carinho de sua criança. A Chantala, ela tem origem na Índia, né? Na Índia, as mães sempre fazem massagem nos seus filhos desde que eles nascem. Então, é uma tradição que é passada de mãe para filha. Todas as mulheres, a partir do momento que elas têm o bebê, elas começam a fazer a Chantala desde pequenininho. Inclusive, nas ruas de Calcutá, se você caminha por lá, você já vê várias mulheres fazendo massagem nos seus filhos. Foi assim que o médico francês, o Frédéric Lavoyer, conheceu a Chantala, que é o nome de uma mãe que estava fazendo massagem no seu filho. E ele se encantou de ver ela fazendo massagem, né? E batizou a técnica de Chantala. Mas ela já é uma técnica milenar, tem mais de 5 mil anos, né? E tem toda uma tradição em cima disso. A Chantala traduz um momento especial, oferecendo a oportunidade das mães terem um contato mais prolongado com o bebê. Tendo em vista que o toque carinhoso é a melhor forma dos pais se aproximarem da criança após um dia de trabalho,
transmitindo amor e carinho através das mãos. Esse processo auxilia no conhecimento do corpo do bebê e até mesmo na forma como ele se comunica. Interessante, porque o vínculo ele acontece assim de uma maneira plena. Às vezes a mãe ela tem dificuldade de estar em casa, de estar próxima da criança. Então ela aplicando a massagem, ela consegue já trazer esse bebê bem mais próximo dela. Inclusive nós estamos até incentivando que não só a mãe faça, né, mas o pai também pode estar fazendo para aumentar mais essa interação e até mesmo ajudar a mãe nesse processo, porque é tudo muito novo. A chegada de uma criança em casa, ela pode trazer assim alguns sustos, né, de momento. Então a Chantal, ela deixa a criança mais calma, reduz as cólicas. E as cólicas, elas muitas vezes deixam a mãe muito nervosa, porque a mãe ela não sabe o que fazer. A criança chorando, 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 ela não sabe bem como reagir com essa situação. Então, através das manobras da Chantal, principalmente as realizadas no abdômen, elas deixam a criança muito mais calma, mais tranquila, e essas cólicas elas vão diminuindo consequentemente. Muitas outras terapias podem auxiliar para que o processo de gestação e pós-parto seja tranquilo e saudável para a mãe e para o bebê. Basta que as mamães se interessem em prevenir-se contra eventuais problemas e que possam contar com profissionais bem preparados. Aqui no Centro de Terapias Naturais, nós oferecemos, além da Chantala, que é a massagem para o bebê, nós temos também a massagem para gestante. Inclusive, às vezes a mãe tem alguma dificuldade com relação à gestação, ela, né, como eu disse, é algo novo que está acontecendo na vida dela, então ela pode estar se preparando para receber essa criança através aqui das atividades realizadas no Centro de Terapias, né? E é importante ressaltar que a Prefeitura está oferecendo isso gratuitamente, né? Então nós temos aqui a massagem para gestante, nós temos também a terapia floral, que ajuda, de repente, no momento em que o emocional dela fica um pouco abalado, né? Então ela pode estar vindo aqui fazendo uma consulta, recebendo os florais, ela pode estar fazendo acompanhamento com os florais, recebendo a massagem para gestante e também aprendendo a fazer a Chantala, porque nós também oferecemos os cursos gratuitos, né? A Prefeitura abriu um leque muito grande nessa área das terapias naturais. Então nós temos cursos gratuitos de Chantala. Nesse curso também o pai pode vir participar para aprender a fazer massagem na sua esposa, na sua companheira, né? E também a partir daí eles podem estar fazendo todo um trabalho juntos para receber essa criança que vem chegando. E após o nascimento da criança, nós também oferecemos, além da terapia floral, que é ótima para poder dar uma equilibrada no emocional, né? Fazer com que a mãe se sinta mais à vontade, mais preparada para receber essa criança. Ela também pode estar recebendo massagem depois do parto, né? Às vezes aquela dificuldade com o corpo, né? Algumas dores, inchaço decorrentes do parto, ela pode também estar vindo se tratar aqui. Fora isso, nós também podemos estar oferecendo para essas mães, antes ou depois do bebê nascer, né, além dos cursos, além das massagens, também orientação sobre a amamentação, porque a amamentação também é muito importante nessa fase, né? A criança que é amamentada, ela também fica muito mais segura, mais equilibrada, que são os benefícios semelhantes ao da Chantala. Quando a criança recebe a Chantala desde bebê, ela começa a ter mais, além do próprio físico dela, fica mais forte, ela tem uma musculatura muito mais fortalecida, né? O emocional nem se fala, né? A criança fica mais equilibrada, mais decidida, mais harmoniosa, menos chorona, menos doente, né? Porque a gente já sabe que a Chantala também ajuda a fortalecer o sistema imunológico da criança. Para os familiares e para as vítimas que apresentam este diagnóstico, vale lembrar que depressão é coisa séria e, como qualquer outra doença, exige um tratamento adequado para cada quadro. A depressão, durante muito tempo, ela sofreu
pela cultura de que era também alguma coisa não muito séria, uma tristeza, alguma coisa que, uma simples melancolia, vamos dizer assim. E infelizmente hoje ela é considerada uma das doenças mais graves do século XXI, assim como outras doenças, esquizofrenia ou até histeria em outros séculos, é a doença do século XXI. Nossas dificuldades de estar lidando com as frustrações, sentimentos de perda, morte, né? É um século da onipotência, de que tudo se pode, de que tudo é possível e, portanto, a gente não está tão preparado para lidar com isso. Especialistas afirmam que um tratamento bem acompanhado consiste numa recuperação de sucesso. Para a mãe lidar com esse tipo de situação, quando ela está no momento da depressão, porque ela vai ter uma sonolência muito grande, ela vai ficar apática, ela não vai mais desenvolver até situações comuns para o ser humano, que é assistir uma televisão, tomar um banho, tudo isso ela não vai ter vontade de mais nada disso. Ela precisa lidar com isso de uma maneira que ela consiga perceber que essa insegurança que ela tem de cuidar do bebê, de achar que ela não é uma boa mãe e que aquela situação não é, que ela não consegue resolver aquele tipo de situação, ela realmente precisa fazer terapia para perceber que isso é coisa da mulher e a mulher nasceu para ser mãe. E a gente desenvolve isso mesmo não sabendo. Né? Na convivência com o bebê, a mãe aprende isso. E no momento que ela está depressiva, ela acaba não percebendo isso e achando que ela é incapaz. Né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que persistir na terapia e na medicação. Né? Lutar vale a pena, ainda que pareçamos perdidos em meio à escuridão, ainda que a dor demore a passar. Por isso, é necessário resgatar a força interior e contar com pessoas que estejam dispostas a ajudar, seja esse alguém um familiar, um amigo ou até mesmo um profissional. O importante é que nunca estamos sós. O programa de hoje fica por aqui. Uma boa semana a todos e até o próximo UNG Ciência. There's no rush in my heart. It's a dream when you are here with me, here with me. Softly as the wind, the words you say. There's no rush in my heart. It's a dream when you are here with me. Here with me.